Avaliação educacional. Esse é o tema da nossa aula de hoje, aqui no canal do YouTube do Dr. Vitamix Cursos Online. Eu me chamo Alan Sena e acompanharei você rumo a essa jornada na sua aprovação na Seduc Pará e CEMED Santarém. Chama a vinheta! Avaliação educacional. O que é avaliação educacional? Tá vendo que professor maravilhoso na sua frente? Sim ou não? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Claro que sim. Quando você olha para esse professor que vos fala e você diz, que professor maravilhoso, você já está praticando uma avaliação, você já está exercendo o seu poder de avaliação. Só que a avaliação, ela pode ser com base em critérios formais e informais. Então nós temos que ter isso em mente, né? Principalmente para provas de concurso público. A avaliação, ela pode ser formal ou ela pode ser informal. A avaliação formal, ela tem critérios, ela estabelece padrões. Já a avaliação informal não, ela é muito subjetiva. Em contrapartida, a avaliação formal, ela é objetiva. Então, o que seria avaliação? A avaliação é a correspondência dos resultados obtidos com os objetivos propostos. Portanto, avaliar é atribuir valor. De primeira, quando você me enxergou nesse vídeo, você talvez me avaliou positivamente, obviamente. Então, você atribuiu um valor. A avaliação, portanto, é atribuição de valor. Será que nós fazemos isso na sala de aula, você que é professor, você que está estudando para se tornar um professor? Será que você avalia constantemente na sala de aula? Claro que sim. Essa avaliação, ela em momentos será informal, em outros momentos uma avaliação formal, mas você avalia o tempo todo. A avaliação cumpre três funções básicas. Primeira função que a avaliação cumpre, pedagógico-didático. Segunda função que a avaliação cumpre, diagnóstica. É importante você aprender, né, essas três funções que a avaliação cumpre. Terceira função que a avaliação cumpre é uma função de controle. Então, primeira função, pedagógico-didático. É a identificação dos erros. Alan, para que identificar erros? Para que eu possa melhorar os processos. Na relação ensino-aprendizado, será que somente o aluno erra? Será que a avaliação é somente para que eu possa enxergar os erros dos alunos? Calma lá. A avaliação, ela é um instrumento poderoso para que o professor possa se avaliar, se autoavaliar e avaliar também os estudantes. A segunda função que a avaliação cumpre é a função diagnóstica, onde ocorrerá a identificação do progresso e das dificuldades dos alunos. A terceira função é de controle, onde o professor irá verificar e quantificar os resultados. Através dessa função da avaliação, que é controle, eu consigo verificar e eu também consigo quantificar os resultados pretendidos para determinada atividade numa sala de aula. Existe a avaliação, como nós falamos para você anteriormente, informal, e existe também a avaliação formal. Cada uma possui seus elementos, né? Primeiro elemento da avaliação informal. Antes de nós falarmos dos primeiros elementos da avaliação informal, é importante frisar que a avaliação da aprendizagem é um instrumento ou serve como um instrumento à manutenção ou à transformação social. Primeiro ponto da avaliação informal, ela é subjetiva. A avaliação informal é subjetiva e ela ocorre na sala de aula. A avaliação informal, qualquer pessoa pode fazer uma avaliação informal.
qualquer pessoa. Inclusive, tem alunos que avaliam outros alunos sem nenhum critério, com base em uma avaliação informal subjetiva. A avaliação informal ocorre constantemente, mesmo que o aluno não saiba que está sendo avaliado. A avaliação informal ela ocorre constantemente, mesmo que o aluno não saiba que está sendo avaliado. Mas essa avaliação, ela é subjetiva. A avaliação informal, ela é natural, ela é corriqueira, ocorre constantemente e ela é assistemática. Por que que a avaliação informal é assistemática? Ela é assistemática porque a gente não tem um padrão, né, definido para julgarmos, para atribuir um valor, para atribuirmos um valor. Avaliação formal. O que seria a avaliação formal? Quais são os elementos da avaliação formal? A avaliação formal ela é objetiva, portanto, utiliza-se de instrumentos avaliativos, em especial a prova. Gente, tem algo aqui fundamental para você memorizar, para nunca mais errar isso em prova. Prova não é uma avaliação em si, é um instrumento avaliativo. Prova não é uma função avaliativa. Prova é um instrumento avaliativo. Então você tem que ficar ligado. O que é função avaliativa e o que é instrumento avaliativo. Se cair numa prova de concurso público, prova é uma função avaliativa ou um instrumento avaliativo? O que você marcaria? Que é um instrumento avaliativo. A avaliação formal ela é objetiva. Ela tem elementos para você julgar. Ela é planejada e ética. A avaliação formal, ela é planejada, você planeja, e ela é ética. Você não pode ser subjetivo nela e nem utilizar-se dos seus próprios critérios esses que não foram antes pré-estabelecidos. A avaliação formal é realizada através de atividades, provas e testes. A avaliação formal ela é realizada através de atividades, provas e testes. Gente, com base nesse resumão sobre a avaliação da aprendizagem, eu tenho certeza que você acertará diversas questões. Em breve, no nosso canal, nós iremos trabalhar alguns vídeos onde nós resolveremos questões de diversos concursos públicos que fazem referência à avaliação da aprendizagem e outros temas importantes. Fique ligado, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, Doutor Vitamix, cursos online, e ative aquele sininho maravilhoso das notificações para você receber os nossos vídeos novos. Observação importante sobre avaliação educacional. A avaliação escolar é um aspecto fundamental do ensino. É condição indispensável da aprendizagem. A avaliação escolar, preste bem atenção, a avaliação escolar é condição indispensável da aprendizagem. Funções avaliativas. Nós temos 3 funções avaliativas. Função diagnóstica, formativa e somativa. Funções diagnóstica, formativa e somativa. O que cada uma dessas funções proporciona na relação de ensino-aprendizado? Função diagnóstica, ela é preventiva. Geralmente no início, do processo, o professor chega na sala de aula, primeiro dia de aula, e não vai metralhar os alunos com conteúdo. Ele vai fazer um diagnóstico. Como é que estão os meus alunos de acordo com as abordagens sistemáticas da geografia? Será que eles entendem sobre industrialização? E aí o professor vai fazer um diagnóstico. Então é preventivo. A função diagnóstica ela é preventiva. Função formativa. A função formativa ela é inclusiva. Ela está para todos. A função formativa é inclusiva e está para todos. É durante o processo. Durante o processo, a gente utiliza a função formativa.
Função somativa. Se cair na tua prova uma questão de função somativa, você vai marcar que ela é excludente. É na função somativa onde nós separamos os alunos. O aluno nota 10 do aluno nota 0, do aluno nota 5, enfim. Então a função somativa ela é excludente e ela é separatista. É aqui que vai surgir a noção de ranking. Então, o aluno será uma nota na função somativa. Ele será uma nota na função somativa. Agora vamos abordar cada função, especificamente abordar os seus elementos para que você jamais erre essas questões na hora da prova. Função diagnóstica ou avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica ela é preventiva. Ela ocorre no início do processo da relação de ensino e aprendizado. Identificar potencialidades e fragilidades. A avaliação diagnóstica, ela nos ajuda, ela ajuda o professor a identificar as potencialidades, porque foi feito um diagnóstico antes, e também a entender quais são as fragilidades dos nossos alunos ou dos nossos estudantes. Com base nessas informações, eu posso redirecionar o ensino, a minha prática. Terceiro ponto importante sobre a avaliação diagnóstica, ela nos ajuda a identificar o capital intelectual dos alunos. Como é que estão os nossos alunos? Será que eles têm habilidades em determinadas disciplinas? Tudo isso eu conseguirei entender, visualizar se eu, no início do processo da relação de ensino-aprendizado, aplico uma avaliação diagnóstica. E para finalizar essa função ou essa avaliação com chave de ouro, a avaliação diagnóstica ocorre no início do processo. Nós temos uma função que também cai bastante em prova, chamada de função formativa ou avaliação formativa. Quais são os principais elementos que caem em prova? A função formativa ou avaliação formativa, ela é qualitativa. Ela preza pela qualidade. Ela não vai olhar para o aluno como uma nota. Ela preza para a qualidade. Então, ela é qualitativa. Ela não foca em notas. Não. O aluno, de acordo com os princípios da avaliação formativa, ele não é uma nota. Ela é baseada nos erros sem punição, o que significa dizer que a avaliação formativa é baseada nos erros sem punição. Significa dizer que eu avalio os alunos, verifico quais são os erros dele e com base nos erros desses estudantes, eu posso redirecionar essa relação de ensino-aprendizado. Eu sei que os alunos não têm conhecimento suficiente sobre industrialização devido a uma aplicação de instrumento avaliativo chamado prova. Agora, eu irei abordar de uma forma diferenciada, eu poderia abordar de uma forma diferenciada, aperfeiçoada, com vídeos, enfim, o assunto de industrialização, para verificar mais uma vez, ou então para corrigir talvez um erro no processo, né? Nessa relação de ensino-aprendizagem. Gente, falar sobre a avaliação é falar sobre essa relação de ensino-aprendizado. A avaliação formativa, ela é fundamental para que eu possa entender se os nossos alunos estão indo bem ou não. Então, eu não vou enxergar ele como nota. Verificarei os erros, identificarei os erros, mas não irei puni-los. Agora, eu irei redirecionar o processo. A avaliação formativa ela é inclusiva. A avaliação formativa é inclusiva, a somativa não, ela é excludente. Por quê? Na avaliação formativa eu vou incluir, eu verifico os erros, agora eu vou melhorar o processo. A avaliação formativa ocorre ao longo do processo. Gente, sinceramente, com esses pontos fundamentais do que mais cai em provas de concurso, eu acho pouquíssimo provável você errar agora uma questão de avaliação educacional, das funções avaliativas.
A avaliação formativa ela é processual, ela ocorre ao longo do processo da relação de ensino-aprendizagem. Agora, a avaliação somativa. A avaliação somativa ela é excludente, o aluno é igual à sua nota. A avaliação somativa ela é classificatória. Nessa avaliação, há o sistema de ranking. Os 10 primeiros colocados serão aprovados, o restante ficarão de fora. Terão que esperar uma próxima oportunidade. Aluno nota 10, avaliação somativa. Eu vou ter ranking. Eu vou ter um sistema classificatório. A avaliação somativa, como o próprio nome já diz, é quantitativa. É quantitativa. E ela ocorre ao final do processo. Então, para a gente fixar, avaliação diagnóstica no início do processo, avaliação formativa ao longo do processo, é processual, e a avaliação somativa ao final do processo. Pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, Dr. Vitamix, cursos online, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque tem mais vídeos como esse. E, inclusive, abordaremos com vocês futuramente questões que caem em provas e concursos da área da educação. Fique com Deus e até mais.